Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E eu que pensei que ia tirar alguns dias de folga dessa gente insana, perturbada, virulenta, me enganei redondamente, porque a capacidade dessas pessoas de infernizarem a nossa estabilidade constitucional, nossa estabilidade institucional e atingir também a nossa sanidade física e mental é infinita. Esse pessoal não para, a começar pelo presidente da República, que tem ao seu redor pessoas que exercem uma atividade política e que se disfarçam de líderes religiosos e que têm uma ação absolutamente corrosiva aqui no nosso país. Às vezes a ideia que me vem à cabeça é como se algo, uma força tivesse espalhado ácido sobre toda a nação brasileira e esse ácido estivesse corroendo as instituições, o povo brasileiro, as nossas almas, os nossos espíritos também. E a gente precisa fazer muitas coisas para enfrentar essa situação toda. E um canal como o nosso, um portal como o nosso, vai ser muito importante, assim como outros tantos, porque nós teremos que fazer aqui uma resistência a todas as mentiras, às insanidades, aos perigos que essa gente está criando para o nosso país e todo tipo de desvirtuamento da leitura da realidade numa civilização com a que a gente chegou nos dias de hoje e que essa gente está querendo jogar para trás. Eu vou conversar com vocês sobre as últimas situações, os golpistas que estão se colocando agora de uma forma mais efetiva, querendo de fato criar uma guerra civil aqui no nosso país. Isso está vindo assim com um certo vagar, algumas expressões assim um tanto ou quanto não claras, mas quando você interpreta, como eu vou mostrar aqui para vocês, o que essas pessoas estão fazendo, eles estão cometendo crimes, eles estão colocando o Brasil numa rota muito complicada. Vou conversar com vocês sobre essas questões, vamos fazer aqui algumas denúncias, algumas pontuações, algumas cobranças, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você também a vir fazer parte desse movimento, se inscrevendo aqui no nosso portal. É muito simples, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque é muito importante também, e os seus comentários, que são sempre lidos e são sempre considerados. E por falar em comentários, gente, eu recebo muitos comentários de pessoas que se identificam com Bolsonaro com as coisas que são ditas no seu entorno, E muitas pessoas falam, você está criticando o fato do Supremo ter confirmado uma condenação, ou ter feito uma condenação do Daniel Silveira, e você não fala nada da absolvição do Lula. Gente, são situações absolutamente diferentes. Esse tipo de confusão é uma confusão criminosa que se coloca para as pessoas, esse tipo de falso dilema. Porque a Suprema Corte de nosso país, de um país qualquer, sempre decide em relação às demandas que chegam até esse poder. E os juristas, os membros dessa corte, vão discutir se aquela situação é legal ou se não é legal. Quando se diz que o Supremo Tribunal Federal ele tem um poder jurisdicional, ou quando a gente tem a justiça que exerce um poder jurisdicional, do latim quer dizer juris dicere, dizer o direito, quando essa corte é chamada para definir se um lado está certo ou se um lado está errado. Uma vez decidida essa questão, para que a sociedade tenha algum tipo de harmonia, todos nós devemos respeitar o que foi resultante daquela sentença. É aquilo que a gente sempre diz, a ordem judicial não se discute, se cumpre, porque esse é um requisito principal da gente ter harmonia social. A certeza que uma decisão será cumprida é uma certeza também que quando tivermos uma decisão favorável a nós, que essa decisão será cumprida e será respeitada por todas as pessoas. É assim na democracia. Quando você tem uma eleição que tem um lado que ganha, você tem que sujeitar aquele lado que ganhou, porque da outra vez, quando você ganhar, o outro lado vai ter que sujeitar. São as regras. É aquilo que a vovó disse pra gente, O combinado não sai caro. E as regras, quando são estabelecidas assim, elas devem ser cumpridas. É assim no esporte, é assim num condomínio, é assim numa associação, é assim num grupamento social qualquer, é assim numa torcida organizada. Todos os grupamentos coletivos têm regras que devem ser cumpridas, porque senão ninguém respeita absolutamente nada. Só que o presidente da República e as pessoas que são os seus formadores intelectuais, vamos dizer assim, não estão entendendo isso, estão querendo jogar o nosso país, de fato, numa situação muito conflituosa. E o principal deles
é esse ativista político que faz às vezes de líder religioso, né? Resta saber se de fato ele é um homem cristão, se de fato existe algum tipo de honestidade religiosa nessa figura. Se ele fosse apenas um religioso, eu jamais entraria na questão religiosa, né? Eu não sou especialista nisso, não fiz teologia, enfim, apenas li a Bíblia e tenho a minha interpretação pessoal, é muito particular e minha prática no cotidiano muito específica também, que se coaduna com os princípios que estão ali. Pois bem, mas quando uma figura que sai desse quadrado, vamos dizer assim, entra no campo da política para colocar o nosso país numa situação de conflito, aí ele tem que ser criticado e mais do que isso, né? Tem que ser demandado judicialmente pelo Procurador-Geral da República, porque, na minha percepção, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um crime claro, absolutamente claro. Vamos ver o que eu estou dizendo aqui. Em primeiro lugar, o senhor Silas Malafaia, eu vou evitar de colocar a cena dele aqui, tá? Eu acho que o áudio aqui vai dar para vocês pegarem. Gente, é impressionante como ele tem se arvorado em ser a autoridade suprema do nosso país. Não existe mais poder legislativo, judiciário, executivo, não. O poder supremo é do Malafaia, porque ele que está fazendo a cabeça do Bolsonaro. E o Bolsonaro segue essa figura, e aí você vai ver a correspondência entre as insanidades golpistas de Malafaia e aquilo que o presidente da República está dizendo também. Vamos acompanhar aqui a fala do Malafaia em função do julgamento do Daniel Silveira. Vamos lá. Fez 1000 manobras para condenar o réu em regime fechado e cassar seu mandato. Ele está falando do Alexandre de Moraes, né? Está criticando aqui Alexandre de Moraes. Ditador, cretino, desgraçado, julgamento e condenação inescrupulosa que mancha o judiciário brasileiro. Terrivelmente... Gente, é um negócio impressionante. Olha só, ele faz aqui, primeiro, o linguajar, né? Para falar aqui do ministro da Suprema Corte Brasileira. Essa insubmissão a uma decisão de uma corte colegiada. Eles estão fulanizando a questão como se apenas um ministro da Suprema Corte, de fato, fosse o líder, né, de um grupamento e os outros não tivessem vida própria, né? E aí vou pegar o segundo vídeo do Malafaia, porque esse aqui é mais complicado. Vamos lá. Temos um presidente da República que é macho. Acaba de dar indulto ao deputado Daniel Silveira, usando a Constituição, leis ordinárias e o mais incrível, decisões anteriores de Alexandre de Moraes. Gente, uma calhordice muito grande, está circulando pela internet, um vídeo do Alexandre de Moraes, onde ele dá um parecer sobre um indulto que o Michel Temer tinha dado para vários políticos, e ele decide ali naquele voto dele que de fato é uma prerrogativa do presidente da República. Mas essa prerrogativa do presidente conceder uma graça ou indulto tem que estar correspondente com aquilo que está no artigo 37 da Constituição Federal. O presidente da República não pode fazer nenhum ato que viole o artigo 37, que prevê lá que os atos devem corresponder aos princípios, ou atender aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Atendidos esses princípios, aí sim ele pode fazer, era isso que o Alexandre de Moraes disse no seu voto. E esse tipo de pensamento se aplica, inclusive, a esse decreto do Bolsonaro. Só que nesse decreto do Bolsonaro, o princípio da impessoalidade e da moralidade não estão presentes. Portanto, o ato é absolutamente ilegal. E se faz essa confusão, tentando fazer com que uma decisão da Suprema Corte Brasileira seja submetida a um quarto grau, né, a um poder fiscalizador do Poder Executivo. Ou seja, só vale aquilo que o imperador entender que é jurídico ou que não é jurídico. Tá certo esse tipo de situação? Vamos ver aqui um pouco mais essa fala golpista. O que eu quero bater na tecla, o deputado, não somente Daniel Silveira, deputados e senadores têm imunidade parlamentar para falar qualquer coisa por palavras, opiniões e votos e não podem ser condenados por isso. Gente, essa fase já passou, isso já foi julgado. Não existe nenhum direito absoluto na nossa Constituição, nenhum direito à vida.
Porque se você estiver sofrendo um atentado à sua vida, você pode realizar a legítima defesa para tirar a vida de outra pessoa. Porque se o direito fosse absoluto, quando alguém viesse te matar, você não poderia fazer nada, você teria que se sujeitar. O direito à propriedade não é um direito absoluto, porque ela tem que cumprir uma função social, senão ela pode ser desapropriada. A liberdade não é um direito absoluto, porque se você comete um crime, você vai preso, você perde a sua liberdade. Então não existe direito absoluto no nosso país. Aliás, não existe em nenhum ordenamento jurídico, né, mundial, pelo menos que eu tenha estudado, que eu tenha algum tipo de conhecimento. Então o Supremo Tribunal Federal já decidiu que nesse caso aí não é um direito absoluto de você usar uma prerrogativa parlamentar para o cometimento de crimes. Você não pode incitar crimes, você não pode estimular a violência, você não pode usar desse direito uma forma da prática de situações ilegais, porque senão todo criminoso ia tentar virar deputado e senador para poder praticar qualquer coisa, porque estariam de uma forma ilimitada. Então, o que esse senhor está fazendo aqui é tentar reinterpretar uma decisão judicial. O presidente da República, ele não pode ser o censor do Poder Judiciário. Mas vamos continuar aqui no resto da fala distorcida, porque ela é muito perigosa. O que o presidente está fazendo é restabelecer a verdade e o direito constitucional de um deputado. Agora, isso já foi decidido, ele não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Atenção, povo brasileiro, senhores ministros do STF, o povo brasileiro está com o presidente. Aí já está no tom de ameaça, né? O Malafaia está se arvorando aqui ser representante de todo o povo brasileiro. Então ele está colocando o dedo em riste e está fazendo uma advertência barra ameaça à Suprema Corte do nosso país. Vamos lá. Não cometam nenhuma loucura nessa questão, que vocês vão sentir a força do povo. Não cometam nenhuma loucura, senão vocês vão sentir a força do povo. Que povo que ele está falando? E loucura, um juiz decidir, então, passa a ser um ato de loucura, ele ter a sua liberdade de interpretação se uma situação é legal ou ilegal. Isso aí coloca esse juiz sobre algum tipo de perigo. Ele agora fica sujeito ao que o senhor Malafaia está entendendo, o que é direito, o que não é direito, o que é constitucional, o que não é constitucional. Agora ele tem que perguntar primeiro. O ministro da Suprema Corte tem que ligar para o Malafaia. Malafaia, isso aqui eu posso ou isso aqui eu não posso? Pois bem. O povo é o supremo poder. O presidente da República, a autoridade máxima. O presidente da República, ele é a autoridade máxima dentro do Poder Executivo, na esfera federal. Ele não é o imperador, ele não é o Deus do Brasil. Será que é muito difícil entender esse tipo de coisa? Mas esse tipo de fala acaba tendo eco, né, sobre as pessoas mais simples que estão sendo sequestradas mentalmente e espiritualmente. O cidadão vai a um templo, vai à igreja, vai tentar se congregar, vai tentar a solução para os seus problemas, vai tentar ter um pouco mais de paz espiritual, e aí encontra um ativista político usando esse tipo de sentimento das pessoas para uma finalidade política que atende a seus grupos empresariais barra religiosos, né? É isso que a gente está vendo. Então a ameaça está muito clara. Vamos lá. As suas atribuições deu o indulto dessa vergonha, uma vergonha absurda, onde um ministro... Bom, ele vai falando ali, gente, é como se de fato ele fosse a autoridade máxima do direito brasileiro, né? Os ministros do STF a ficarem de joelhos. Ainda bem, a justiça está sendo restabelecida. Então, quer dizer, para o líder supremo do Bolsonaro aqui, o ayatolá do Bolsonaro, a autoridade agora jurídica no Brasil está sendo restabelecida porque os ministros são todos uns idiotas, uns imbecis, uns cretinos, não sabem nada, e o presidente da República é que sabe tudo, né? Gente, é um negócio muito complicado, muito perigoso. Só Augusto Aras, ele tem que fazer alguma coisa, né? Porque a Procuradoria-Geral da República, quando Michel Temer deu um indulto para vários políticos, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma representação, entrou com uma ação de inconstitucionalidade, por isso que teve julgamento. Naquele momento, o Alexandre de Moraes disse que era, de fato,
uma atribuição, uma prerrogativa, como está na Constituição do nosso país. Mas essa prerrogativa, ela tem que estar ancorada, como eu já disse a vocês, nos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Atendido esses princípios constitucionais, gente, princípio não é a coisa à toa. Princípio é a base de tudo, é o pilar de tudo, é a partir daí que nasce o resto do regramento jurídico. Então foi isso que o Alexandre de Moraes disse. E o que ele disse está valendo, inclusive, para essa questão do Daniel Silveira, que certamente vai ser derrubada, com muita serenidade. Não tem que ter guerra nenhuma, não. O Supremo vai ter que decidir conforme a lei está posta ali, dizer se é constitucional ou se não é constitucional esse ato do presidente da República. Se esse ato também preenche os requisitos da legalidade, que a gente já viu em outras situações que não preenche, sequer o Daniel Silveira está condenado numa decisão transitada em julgado. O requisito da moralidade, isso também não é moral porque é uma situação absolutamente para proteger uma figura específica, e o critério da impessoalidade também, que não está sendo respeitado, porque o Bolsonaro está pegando um sujeito com quem ele tem algum tipo de relacionamento para beneficiá-lo. Gente, na justiça do mundo inteiro, os juízes têm que se colocar na posição de equidistância, de equilíbrio, de isenção. É por isso que se um juiz for amigo ou inimigo direto de uma pessoa, ele tem que se declarar como suspeito ou impedido. É assim que acontece no nosso ordenamento, é assim que acontece em todos os ordenamentos de uma maneira geral. Então o presidente não pode usar a lei para beneficiar um amigo que cometeu crime. Será que isso é muito difícil de entender? Agora, o Supremo está sendo ameaçado, né? O que diz aqui o artigo 359 do Código Penal? Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, porque isso que o Malafaia está dizendo, que o povo, você sentir a força do povo, vai sentir como? Eles vão se sentir ameaçados agora, eles vão ter que mudar a interpretação da lei com medo do povo do Bolsonaro, do povo do Malafaia. Isso, gente, está muito claro, está tipificado aqui no artigo 359, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Gente, o senhor Augusto Aras vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque se ele ficar inerte nessa situação, de fato, a gente vai estar numa escalada golpista aqui no nosso país, acobertada, inclusive, pelos grandes veículos de comunicação. Porque isso que eu estou falando aqui para vocês deveria estar sendo colocado para o povo de uma maneira geral. Apesar dos editoriais dos grandes jornais estarem fazendo também algum alerta, mas as grandes emissoras de televisão estão deixando o barco correr. E aí a gente vai tendo falas golpistas como desse senhor aqui, essas falas criminosas, que vão ganhando cada vez mais as redes sociais e vão formando, de fato, um cordão sanitário, no pior sentido, de insanidade contra a República Brasileira. Bem, gente, são essas questões que eu tinha para falar hoje para vocês aqui. Já estou saindo de férias, amanhã já estarei de volta ao Rio de Janeiro, né? E vou poder me debruçar aqui com mais elementos, né, em cima dessas questões todas, mas algumas são tão claras que não precisam de livros, de consultas, de conversas, não. Basta a gente conhecer minimamente o que é uma sociedade, o que é a Constituição brasileira, quem é corrupto, quem não é corrupto, quem é bandido, quem não é bandido, e quem está conspirando contra a nação e quem está querendo o bem da nação. Eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem divulgando nosso portal. Vocês estão chegando agora também e vamos continuar crescendo. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau!